Beleza, pessoal? Estamos aí na nossa terceira fase, terceira etapa do processo revolucionário francês. Espero que vocês estejam acompanhando certinho e conseguindo entender tudo da maneira mais fácil possível. Nessa terceira fase, a gente vai é, falar um pouquinho sobre a monarquia constitucional na França, como que aconteceu, quais eram as suas peculiaridades, a fase do terror, a fase mais sangrenta da Revolução Francesa, e a gente termina no diretório. Antes de mais nada, vale lembrar que a França, depois, principalmente depois da queda de Bastilha, em 14 de julho de 1789, inicia então um processo de estruturação de uma monarquia parlamentarista na França. Eles criam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Depois vem a primeira Constituição Francesa. A gente falou sobre os grupos políticos que existiam dentro da França, que eram os cordeliers, os jacobinos, aplanícios, os girondinos. Se você não assistiu essa segunda aula, se você não assistiu a segunda aula inteira, se você não entendeu, eu aconselho você voltar na segunda aula, olhar as fontes que eu coloquei ali para você dar uma pesquisada e para você entender melhor o tema, para você partir para essa terceira aula, porque sem a primeira é impossível entender, sem a primeira é impossível entender a segunda é impossível entender a terceira parte da aula. A gente começa então com a monarquia constitucional. A monarquia constitucional vai ser iniciada pelo terceiro e por alguns membros do primeiro e do segundo estado, quando eles resolvem formar a Assembleia Nacional Constituinte. O primeiro e principal objetivo dessa reunião vai ser construir uma Constituição para a França. Lembrando que a França, no ano de 1789, não tinha nenhuma Constituição escrita. Então, essas pessoas que estavam ali reunidas na quadra de Pella tinham como principal objetivo formar essa Constituição francesa. Uh, a insatisfação política e os levantes populares na França levam ao episódio que a gente conhece como a queda de Bastilha, que a gente já falou na aula passada. Na monarquia constitucional, eles tentam colocar fim aos problemas econômicos da França, confiscando os bens da Igreja Católica e as terras da Igreja Católica. E eles fazem o que a gente chama da primeira tentativa de resolver os problemas econômicos, eles criam a assignar, como está aqui, que é uma moeda, um papel moeda, onde eles vão fazer uma série de papéis moedas, e eles fazem 3 levas desses papéis. É interessante destacar que eles acreditavam que eles resolveriam os problemas imprimindo cada vez mais papéis, moedas, o que na realidade faz uma inflação gigantesca, uma inflação muito grande, que esses papéis não conseguiam, de certa forma, representar a riqueza. A riqueza não acompanhava a quantidade de papéis impressos por eles durante esse período da monarquia constitucional. Outro item importante que vai acontecer durante a monarquia constitucional vai ser que o rei, o Luís XVI, ele vai tramar um plano, vai conspirar contra esses revolucionários, e ele vai pedir a ajuda dos prussianos, os prussianos que inclusive entraram em guerra contra a França. Ele vai pedir a ajuda dos austríacos e dos prussianos, e em um determinado momento ele tenta fugir. E quando ele estava muito próximo da fronteira, ele é reconhecido por japoneses, e aí então ele vai ser preso e vai de volta para Paris. Ele vai ser acusado pela Revolução de traição, e aí acontece anos depois, né, 2 anos depois, acontece o que eles vão chamar de início do Tribunal de Salvação Pública. A gente vai falar isso um pouquinho daqui a pouco, mas é só para vocês entenderem que essa cena de decapitação do Luís XVI vai ser uma cena marcante na história do processo revolucionário francês.
Por quê? Porque eles não só tentaram tirar o rei do poder, mas eles levaram o rei em uma praça pública, eles condenaram esse rei em um tribunal formado por cidadãos comuns, e eles decapitaram esse rei. É importante destacar que as mortes, né, enfim, as, as sentenças de decapitação, elas levavam um critério iluminista. Qual era o critério iluminista que elas levavam em consideração? A morte tinha que ser rápida, a morte tinha que ser indolor e a morte tinha que ser pública. Daí, eles utilizaram uma invenção de um médico, se eu não me engano, ele era francês, e essa invenção, ela levava o sobrenome desse médico, chamado guilhotina. Então, a guilhotina era esse mecanismo que vocês estão vendo, ela tinha uma lâmina na horizontal, fina, ela descia numa velocidade bem grande, e ela cortava o pescoço da pessoa ou com as mãos para trás. Era, segundo eles, a mais indolor e, por incrível que pareça, a morte mais humanitária que a Revolução Francesa podia oferecer. Começa, então, depois da morte de Luís XVI, uma das fases mais sanguinárias da história da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ela vai garantir que, mesmo você sendo acusado de traição, você vai ter um julgamento justo e rápido. Essa era a ideia do Comitê de Salvação Pública. Então, por dia, 4, 5 pessoas eram decapitadas em praça pública. No início, isso parecia uma espécie de um show ou de um evento nacional. Mas, com o passar do tempo, isso passou a ser uma coisa bem comum. Estima-se que quase 30 mil pessoas tenham sido condenadas à guilhotina na Revolução Francesa. Aí você deve estar pensando que maneira mais desumana de matar alguém, como a gente pode dizer que é uma forma humana, etc. Bom, a contrapartida a isso seria a utilização de um capataz que é uma figura humana de uma França em decadência. E paralelo a esse momento de guerra, a gente tem também um cenário político extremamente conturbado. Os girondinos, lembra que eu falei dos partidos de esquerda, de direita? Os girondinos, que eram formados pela alta burguesia, resolvem declarar a República Girondina, com a sua constituição e etc. O rei vai ser decapitado em 1793, mas os jacobinos se aproveitam de um momento de insatisfação popular com esse governo dos girondinos e eles criam o chamado Comitê de Salvação Pública. O que seria o Comitê de Salvação Pública? O Comitê de Salvação Pública ele atuava em áreas específicas, como, por exemplo, ele atuava julgando os inimigos da Revolução, mas, ao mesmo tempo, ele organizava a defesa contra a invasão dos austríacos. Então, você tinha que conter insatisfações internas, ao mesmo tempo que você tinha que conter os seus inimigos que estavam ali na fronteira tentando invadir o seu país. Então, o Comitê de Salvação Pública, ele vai julgar traidores da Revolução Francesa, ele vai julgar os nobres que eram aliados do rei, que talvez estariam tramando para uma volta ali da sua nobreza, eles vão julgar alta burguesia como traidores do processo revolucionário. Então ele tinha como objetivo principal acabar com os conflitos internos, mesmo que para isso ele precisasse matar muita coisa. Daí surge aquela frase do Robespierre matou pouco guilhotinado, porque a figura central desse Comitê de Salvação Pública vai ser um advogado muito efusivo, jacobino, chamado Robespierre.
outros 3 vão ser importantes dentro do Comitê de Salvação Pública, que vai ser o Danton, o Desmond, o Saint-Just e o Marat. Cada um deles com as suas próprias características. Por exemplo, o Marat fazia parte dos Cordeliers. O Marat era um exímio escritor, o Marat escrevia muito bem e tal. Acontece que na França, durante essa fase do terror, era comum, por exemplo, a alta burguesia contratar assassinos para assassinar os inimigos políticos deles. Como eles não tinham, por exemplo, a grande massa de trabalhadores urbanos, chamadas de sans-culottes, junto deles e próximos, e aí quando você olha, por exemplo, figuras nessa imagem aqui, ó, essas figurinhas assim, ó, com a calça faltando, você vê assim esses chapeizinhos engraçados, inclusive você consegue achar uma imagem muito parecida nas notas de real brasileira, etc. Esses são os sans-culottes, são os trabalhadores urbanos, a classe mais pobre, que vai apoiar os jacobinos, que vai olhar o governo dos jacobinos e vai fazer com que esse governo ele tenha justificativa. Como a alta burguesia dos girondinos não conseguia derrubar politicamente, ele começa então a assassinar. Por exemplo, o Marat, ele é morto na sua própria casa, assassinado por uma menina que vai ali para ajudá-lo com as suas feridas, que ele tinha um problema de pele e tal, e aí ele é assassinado. Os jacobinos usam a morte do Marat como um grande impulso dos jacobinos para que eles continuassem no poder contra uma trama maligna desse grupo dos girondinos. A guilhotina do Robespierre vai ser cruel. Ele vai ser ele vai utilizar o Comitê de Salvação Pública como uma ferramenta ditatorial de implementação do sistema republicano. É mais ou menos aquela ideia que é necessário que você tenha um governo forte, ditatorial, para que você estabeleça uma república democrática. Eu sei que é bem controverso isso, mas na cabeça dos revolucionários franceses isso fazia muito sentido. O Robespierre ele vai ser tão sanguinário e ele vai ser mas tão empenhado em fazer esse processo que ele vai condenar até o próprio parceiro dele, o Danton. O Danton ele vai ser um estudante de direito, ele era de origem nobre ali, ele era um dos conselheiros de direito do rei, mas com a Revolução Francesa ele fica do lado dos revolucionários, ele vai ganhar mas muita projeção no Partido Jacobino, ele vai ser um dos fundadores dos Jacobinos, e aí, por conta que o Danton vai se opor principalmente às ações do Robespierre, o Danton vai ser acusado de traição. E essa acusação de traição vai levar ele ao Comitê de Salvação Pública. Ele escolhe fazer a sua própria defesa, e nessa defesa ele fatalmente vai ser condenado à guilhotina. É engraçado que quando é a sentença e o Robespierre determina que ele fosse guilhotinado, o Danton professa algo que se confirmaria no futuro, que essa guilhotina que mataria o Danton seria a mesma guilhotina que mataria o Robespierre. Não foi por um acaso que os próprios jacobinos iniciam um golpe chamado como golpe do 9 do Termidor. Na Revolução Francesa, uma das características principais foi a substituição dos meses católicos por meses que remetiam ao trabalho do campo, ao trabalho da cidade. Inclusive, as datas comemorativas religiosas foram substituídas por datas que remetessem à nação, enaltecer a nação. Então, Termidor era como se fosse um mês no nosso calendário, maio, junho, abril, julho, janeiro, enfim. E aí, 9 do Termidor foi a data em que o Danton sofreu um golpe. Ele foi acusado de traição à Revolução. E como ele foi acusado de traição à Revolução, fatalmente ele seria julgado pelo comitê que ele havia criado. O Robespierre ele vai ser levado preso, e era comum naquela época, um dia antes
da execução da pena, ou seja, da guilhotina, eles entregarem uma arma para o prisioneiro para que ele pudesse escolher se ele seria guilhotinado ou se ele morreria. Alguns dizem que atiraram nele para matar ele no quarto, mas o que se sabe é que ele tentou contra a própria vida e, talvez por medo ou talvez por nervosismo, a arma tenha tremido e o maxilar dele deslocou com a bala, mas ele não morreu. Então, por exemplo, quando você vê aquela abertura do Assassin's Creed, que alguém vai para a guilhotina sem o queixo, é o Robespierre que está sendo representado ali naquele desenho. Então, o principal líder dos jacobinos foi guilhotinado. Isso dá fase para dá início de uma terceira fase da revolução. Então, a primeira fase a gente fala que foi a monarquia constitucional ou a monarquia parlamentarista. A segunda fase a gente já fala que vai ser a fase do terror, dos jacobinos, e a terceira fase vai ser quando uma elite da alta burguesia dos girondinos começa a governar a França. Essa fase vai ser chamada de diretório. Essa fase ela vai ser marcada, primeiro, pelo protagonismo da alta burguesia. Eles vão fazer uma nova constituição, vão abolir a constituição antiga. Então, apesar da fase do terror ter sido uma fase extremamente violenta, mas uma violência do Estado, ela vai ser uma fase, por exemplo, que garante o voto universal masculino. Ou seja, todos os homens, independente da renda, poderiam ter acesso e poderiam votar. O que não aconteceu, por exemplo, com a constituição do diretório da alta burguesia dos girondinos. Apesar de ser uma fase bem complexa, na fase do terror, vai ser uma fase que vai abolir a escravidão na França e nas colônias. Isso vai ser revisto depois na fase do diretório. Apesar de ser uma fase extremamente violenta, a fase do terror vai conseguir defender as fronteiras francesas, impedindo o avanço dos exércitos austríacos e prussianos. Então perceba, existe uma dicotomia que a gente geralmente na história a gente tende a marcar algumas fases muito bem marcadas, mas a gente esquece de levar algumas considerações. A primeira fase essa fase do terror é bem violenta de fato, fica marcada pela guilhotina de fato, mas existem outros avanços que precisam ser considerados. Então, a participação popular, a democracia, a defesa dos ideais republicanos, a defesa dos ideais iluministas, isso é garantido na fase do terror, coisa que não é garantida na fase do diretório. Na fase do diretório, inicia um processo de insatisfação popular. A população, como os sans-culottes, que antes fazia parte ali do governo, de alguma maneira sendo representada pelos jacobinos, essa galera começa a olhar o governo francês com um olhar de um governo corrupto, de pessoas que são da elite e que não estão muito interessados nas causas populares. E existia na cabeça deles a necessidade de um governo forte, de um governo centralizado, de alguém que não fizesse parte daquele meio, um salvador, talvez alguém do exército que pudesse, prestem atenção no termo, colocar ordem na bagunça. Então, isso é uma coisa muito comum dentro de momentos que a gente vive, que as populações vivem em sistemas que caem em descrédito. Essa ideia de que alguém possa colocar ordem, né, a ordem na casa. Um dos pontos importantes vai ser que eles vão substituir gradativamente a Assinhá, que vai ser uma moeda que de fato não vai dar muito certo, porque eles vão, de maneira absurda, imprimir muitas e muitas moedas, e aí eles começam a trocar o franco, que vai ser a alternativa para o desenvolvimento econômico e que, de alguma maneira, vai resolver ali o problema econômico francês. Nesse momento do diretório, surge a figura de Napoleão Bonaparte. E essa vai ser a nossa temática da próxima aula. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente continua e, por enquanto, é isso. Obrigado.